Olá, hoje eu vim aqui gravar um vídeo porque na semana passada eu fiz uma live, fiz umas perguntas no meu Instagram, recebi muitas perguntas, recebi muitos comentários e eu fiquei muito feliz mesmo com o feedback de todo mundo, né? Principalmente de pessoas que faziam muito tempo que eu não conversava, de ex-alunos meus da época que eu dava aula da faculdade, pessoas com que eu trabalhei, pessoas com que eu tive contato, né, que eu tinha um cargo de liderança, então no momento eu era pessoas que eram subordinadas a mim, mas eu nunca fiz essas diferenças, mas enfim, por que eu estou vindo hoje aqui? Primeiro, né, eu recebi uma pergunta e a pergunta foi assim, saudades, em tempos de pandemia, o que te conectou com a vida? E eu não quis responder essa pergunta de bate-pronto, porque, primeiro, não foi uma pergunta anônima. Eu não queria expor a pessoa que me perguntou isso, porque foi uma pergunta muito linda, né? Porque foi de um jovem de 16 anos. E esse jovem eu vi nascer, frequentou a minha casa, cresceu, veio muitas vezes aqui em casa, eu acompanhei o crescimento, nós somos amigos dos pais dele, da família dele. E desde bebê, né, a gente tem contato com essa família, mas eu achei tão interessante, tão assim, corajoso da parte dele me fazer essa pergunta. E eu me sinto muito, muito, muito responsável por tudo que eu falo, por tudo que eu escrevo aqui. Eu não sou dona da verdade, eu também estou aprendendo, né? Mas eu quis me interiorizar e parar e pensar como responder a esse jovem, né? Como responder essa pergunta de tamanha profundidade, né? Então eu fiquei pensando, estudando, escrevendo. Primeiro, né, que eu me sinto realmente responsável por tudo que eu falo aqui. Mas eu pensei, poderia estar sendo o meu filho me perguntando isso. Daqui a uns anos pode ser o meu filho que esteja me fazendo essa pergunta, né? E então eu quis tomar bastante cuidado, porque primeiro eu voltei aos meus 16 anos. Só que eu não posso comparar os meus 16 anos com os 16 anos dele agora, porque nós estamos vivendo épocas diferentes, realidades diferentes, somos de gerações diferentes, as nossas perguntas são diferentes, os nossos olhares são diferentes. Então eu falei, eu não posso responder só com o meu olhar, né? Então eu quis trazer uma reflexão aqui, quis gravar um vídeo em especial, porque eu acho que essa é uma pergunta que nesse momento, né, em tempos de pandemia, o que nos conecta, né? O que me conectou com a minha vida. E de repente essa minha resposta pode ser uma resposta que ajude não só ele, mas como outras pessoas também, né? Então, primeiro eu vou começar agradecendo essa pergunta, né? Honrando e te acolhendo, porque você é um fofo, né? Eu sei, né? Eu demorei aqui para te responder, mas porque eu senti no coração que eu poderia te dar uma resposta é, que, que fosse mais significativa, assim, né? Claro que cada um interpreta com o seu chapéu, com os seus óculos, com o seu olhar, mas enfim, eu tô aqui de coração aberto, primeiro para a gente se falar, né? Você sabe que não só por aqui pela internet, mas a gente pode se falar a qualquer momento. Você tem esse acesso comigo. Mas vamos lá, vamos focar aqui que até fiz um roteirinho aqui para eu não esquecer. É, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que todo mundo, no fundo, está se fazendo essa pergunta, né? Porque fomos pegos de surpresa, né? Então, a gente está vivendo uma realidade que ninguém esperava, uma realidade que é nova, uma coisa. Estamos no meio de uma pandemia, né? O mundo está vivendo um momento crítico, né? E vai fazer parte da nossa história. E isso, quando você olhar mais para frente, você vai falar: nossa, quando tudo isso aconteceu, eu tinha 16 anos. E como eu estava olhando para tudo isso, como eu estava sentindo, né, tudo isso. Então, assim, eu peço para que você volte para o seu coração
e se sinta acolhido, porque eu me faço essa pergunta também todos os dias. E às vezes a gente não encontra realmente uma resposta do porquê estamos passando por isso. E às vezes a gente nem sabe, né? É tão sutil e imensurável que a gente nem tem dimensão dessa resposta, né? Vamos dizer assim. Mas eu acredito que o que muda é a nossa postura sobre esse olhar, né? Sobre esse olhar, esse momento. O controle não está nas nossas mãos. A gente não pode mudar esse momento. Então, como que a gente pode fazer para deixar esse momento algo mais leve, né? Pudim. Nossa, esse barulho aqui, eu não vou parar de gravar. Esse barulho aqui é o pudim, que é o meu cachorro comendo folhas e galhos aqui, né? Gravetos. Mas tudo bem, vamos lá que eu vou focar aqui como eu tô aqui com o fone e o microfone, não vai atrapalhar tanto. Mas foca aqui, deixa o barulhinho lá. Então, eu acho que assim, acredito que a nossa postura faz muita diferença, né? Esse olhar de nos questionar, né? E não encontrar, de repente, uma resposta e tá tudo bem, porque a gente não tem realmente resposta para tudo. E não só nesse momento de pandemia, a gente não deve temer encontrar uma resposta para tudo, porque no decorrer da nossa vida, a nossa vida não é estática. A gente não tem como prever o que pode acontecer amanhã com a gente. E tudo que de repente nos desestabiliza pode nos tirar o chão, né? Então, não se sinta só, se sinta acolhido, porque eu também sinto isso. Eu também me sinto, nossa, e agora? Mas, independente da pandemia, essa resposta acho que vale para todos também. A nossa vida é uma construção, né? Uma linha do tempo. E a gente tem, né, a nossa primeira infância, né, que são os setênios, né, ali do nosso primeiro aos 7 anos, onde a gente vê tudo com muita fantasia, um mundo lúdico. Depois a gente começa a ir para a pré-adolescência, para a adolescência, começa a enxergar com os outros olhos, e aí com 16 anos a gente já começa, né? Eu não gosto muito também de usar muito a idade, porque tem adulto que ainda está lá vivendo a infância, mas assim, eu estou fazendo essa linha do tempo porque o ser humano está numa evolução contínua. E quando a gente começa a ter esse olhar da vida, a gente entra às vezes de repente num conflito também, porque a gente começa a enxergar coisas, né, que passam ao nosso redor, e a gente começa a se questionar. E isso é ótimo, tá tudo bem, porque a nossa verdadeira existência, da nossa consciência, é essa descoberta, esse caminhar, esse processo, né? O passo a passo. Eu gosto muito de mostrar que a nossa vida é um processo, que a nossa vida é um caminhar, e é nesse caminhar que a gente se descobre. Então, quando a gente vê as coisas como elas são, com o nosso olhar é único. Então, descubra qual que é o seu olhar, qual é o seu sentido da vida, o que faz você sorrir, né? Quais que são as coisas importantes para sua família, né? Para você em primeiro lugar e para sua família, né? A sua base, sua família, seus amigos, o que está ao seu redor, quais que são os verdadeiros sentidos, né? E a gente vai ver que quando a gente volta para esse interior, os nossos sentidos acabam sendo muito mais interno do que externo. Então é isso que a gente está vivendo, está querendo nos mostrar, né? Qual que é o verdadeiro significado da nossa vida. Então, silencia e se permite entender internamente com o seu olhar, com o seu coração, qual vai ser essa sua resposta. E mesmo que você não entenda, guarda para você, porque essa pergunta que você fez, meu garotinho, essa pergunta é para a vida, não é só para esse tempo de pandemia. Essa pergunta de o que nos conecta com a vida
tem uma tamanha profundidade, principalmente, né, com uma infinita sabedoria e inteligência emocional de um jovem de 16 anos que está construindo aí a sua vida, né? Então encontre sua voz, o seu verdadeiro sentido, respeite o seu tempo, né? Não há o que temer, não precisa ter pressa. Encontre o seu olhar sobre esses acontecimentos, né? Existe um tempo para ousadia, outro tempo para cautela, isso a gente vai descobrindo conforme a nossa existência. Mas é a sabedoria, né, nesse percorrer do caminho que a gente vai descobrir essas respostas. E esse caminho é único. Então, o que a nossa vida nos representa é que a gente tem muita habilidade para a gente realizar o que a gente quer. Então, se a gente usar a nossa sabedoria, mas não está tudo no nosso controle. Mas se a gente deixar para ficar mais leve, mais fácil, a gente tirar o controle, né, das nossas mãos, para não criarmos expectativas, né? Então aí eu acredito que pode ficar mais leve. E que mais que está me tocando o coração assim mesmo para te falar é que eu também estou em aprendizado, assim como vocês, né? Porém, o que eu posso te dizer com toda certeza, que a sua verdade, somente a sua verdade, é uma das ferramentas mais importantes da sua vida. E eu estou muito orgulhosa pelo homem que você está se tornando. E essa pergunta, com certeza, vai te levar a caminhos a percorrer, porque nós somos as nossas histórias, nós vivemos as nossas histórias, né? E nós somos as histórias que contamos, as histórias que vivemos, nós temos as histórias, nós somos as histórias que a gente está construindo, né? Nós nos tornamos as nossas histórias. E a verdadeira felicidade só pode ser encontrada dentro da gente, não é no nosso exterior. Então essa resposta, meu queridinho, meu fofo, que é você como fosse meu filho, tá aí dentro de você, do seu coração, tá? Um beijo.